uma vez eu estava indo para Natal, Rio Grande do Norte, com minha irmã e mais 3 amigos. E aconteceu uma história hilária lá que eu vou contar para vocês agora. A gente chegou em Natal, na casa de um primo de um dos nossos amigos, e a gente ia dormir lá, organizou as coisas, tudo levamos para lá e íamos dormir lá. Só que aí esse primo do nosso amigo tinha uma outra casa, umas 2, 3 ruas depois, e deu a chave dessa casa pra gente. E falou pro primo dele, né? Você sabe onde é a casa, né? Aí ele disse, não sei não, a Casa Branca que tem um portão largo, pronto, aquela rua, aquela casa mesmo. Pronto, então toma a chave, vai pra lá e vocês podem dar uma... Agora só precisa dar uma organizada, né? Passar uma vassourinha, passar um pano no chão que a casa tava fechada. E aí o primo dele, nosso amigo, pegou a chave e nós fomos, né? Pegamos o carro e fomos. A gente precisou do carro porque tava levando os colchões, as bolsas e algumas coisas da gente. E aí a gente ia aproveitar e deixar o carro lá mesmo no estacionamento dessa casa que a gente ia ficar. Daí a gente chegou lá, tinha um terreno vazio, a casa branca, né, com um portão largo, mas acho que mais 2 casas, se eu não me engano. Aí tinha outro terreno vazio, uma casa branca com um portão novamente, só que a gente não se tocou que as 2 casas eram brancas, que tinham o mesmo portão e tal. E aí mais umas casas em seguida. E outra coisa, o nosso amigo já tinha ido lá mais de uma vez, tá ok? Então a gente confiou nele. Então ele chegou e fez assim, olha, a casa é essa daqui, vamos entrar, né? A gente pegou, começou a colocar a chave e a porta não girava, o trinco, né, a fechadura não girava. E aí a gente tentando, aí ele ligou pro primo dele e disse que a porta não estava abrindo, que a chave não estava conseguindo girar na porta. E aí o primo dele falou, né, não, deve estar tendo alguma coisa aí, porque às vezes ele trava mesmo a chave aí na porta, então você tem que girar pro lado contrário, tenta de novo. E a gente tentou mais de uma vez e não conseguiu. Aí ele ligou de novo pro primo e o primo disse a ele, vocês não pegaram a chave errada não, volta pra cá pra eu ver. Aí ele foi, pegou o carro, a gente ficou lá na frente da casa, ele voltou pra casa do primo. O primo foi, confirmou lá que a chave era aquela, tal, explicou como é que abria. Viu que a chave tava uma besteirinha torta, assim, bem na ponta, esse que podia ter sido aquele que tava atrapalhando. Mas aí o nosso amigo voltou lá pra onde nós estávamos, pra frente da casa, e a gente tentou mais uma vez e não conseguiu. Aí um dos nossos, outro, né, do que tava ali, dos nossos amigos, resolveu pular um muro e tentar abrir a fechadura pelo lado de dentro, colocar a chave do lado de dentro e tentar abrir. E tentando, não conseguiu abrir. E ele com medo porque é um terreno novo, na verdade é tipo uma vila, né, um bairrozinho que criaram, um condomínio na verdade que criaram, e ele é novo e a gente chegou a encontrar uns 2 escorpiões nesse final de semana que a gente passou por lá. E ele pulou descalço, mas ele tentou e não conseguiu abrir de jeito nenhum. Aí o que acontece? Nosso amigo foi, que tem um primo, né, o que estava com a chave anteriormente, voltou pra casa dizendo que não estava conseguindo abrir de jeito nenhum. Aí vem os 2, né, o nosso amigo já tinha voltado de dentro do muro pra fora. Teve a maior dificuldade de pular de volta, porque pelo que a gente deu a entender, que ele falou, a parte de dentro era mais alta do que a parte de fora. Mas ele conseguiu voltar e a gente rindo, esperando o nosso amigo voltar com a chave correta. E aí os 2 vieram, né? Nosso amigo e o primo dele, dono da casa. E aí ele foi diretamente, parou o carro na frente da outra casa, do outro portão. Já saiu do carro rindo, dizendo que a gente tinha entrado na casa errada, gente. Então olha o perigo que a gente correu. Se tivesse um cão brabo, tivesse uma pessoa armada, alguém achasse que a gente estava querendo assaltar a casa. Olha a dificuldade. Isso aqui deu uma crise de riso em todo mundo. E assim, foi uma coisa bem engraçada, eu contando agora pra vocês, assim, lembrando da cena, a gente não conseguia parar de rir, porque a gente confiou, literalmente, nosso amigo já foi direto pra aquela casa e parou na frente daquela casa. Então a gente achou que a casa realmente era aquela. Em hipótese alguma a gente parou pra observar que tinha uma casa parecida, e em hipótese alguma a gente imaginou que estávamos na casa errada. Então olha o rolo que isso aí podia dar. E ainda tava passando segurança, ele passou umas 4 vezes por nós, assim, olhando, acho que ele já estava desconfiado de alguma coisa. Uma outra história que eu tenho pra contar pra vocês foi quando eu fui pra Uruguai. E descendo lá no Uruguai, em Punta del Este, eu desci na parada errada, na parada de ônibus errada. E eu fiquei perdida com minha mochila, com minhas coisas, eu não sabia onde é que eu estava exatamente, o GPS do celular não funcionava. Cheguei a perguntar a 2 pessoas que estavam na rua onde é que ficava o bairro de São Rafael, que o hostel que eu ia ficar.
era localizado lá por dentro mesmo, assim, num lugar bem mais esquisito, mas aí eu tinha escolhido esse local porque eu queria realmente passar umas férias assim de sossego. E eu fui no inverno, e a gente sabe que lá em Punta del Este, no inverno, né, no Uruguai, não é tão movimentado, então eu tinha escolhido o local certo. E as duas pessoas disseram que ficavam em sentidos opostos. A primeira pessoa disse que eu continuasse em frente e a outra disse que se eu fosse em frente eu ia chegar no local errado, eu tinha que voltar. E não tinha mais ninguém na rua para poder perguntar, pedir informação. E eu fiquei perdida lá um tempão, já estava começando a escurecer, não passava um carro, passava carro, não passava um táxi, não passava um ônibus. E eu cheguei a pedir carona, mas aí os carros passaram direto, acho que eles olharam, vou dar carona pra essa louca de jeito nenhum. E aí eu comecei a ficar com receio, porque tava ficando tarde, não fiquei com medo, apavorada, mas começou a bater um medinho, assim, um receio de tipo, caramba, vai ficar noite, tá no inverno, tá frio, tá ficando mais gelado ainda porque tá anoitecendo, eu tô com peso, tô com mochila, tô com fome, cansada, com sono e perdida no meio do Uruguai. E aí até que eu encontrei um casal de idosos e eles conversaram comigo, me explicaram mais ou menos como chegar. Na verdade é como chegar num hostel, porque depois de tanto andar, meu GPS voltou a funcionar, eu parei, analisei direitinho, vi onde é que eu tava e comecei a ir na direção certa, né? Entrei no bairro, cheguei no bairro de São Rafael, só que tinham muitas ruas, eram bem paralelas, tinha cruzamentos, tava uma coisa meio louca assim pra poder achar a hospedagem. E aí foi quando eu encontrei esses idosos e eles ligaram pro dono do hostel dizendo que eu tava na porta da casa deles, que era bem perto, explicou a rua. Como eles conhecem lá no local, ficou mais fácil sabendo o nome da rua. E aí o dono do hostel foi me buscar no meio do caminho, né? Ele falou, vai em frente, atravessa a praça e ele tá chegando por ali. Então eu fui, atravessei a praça e já vinha o dono do hostel me buscar. Então assim, foi uma coisa bem esquisita porque você tá sozinha. Foi a primeira viagem que eu fiz só. E assim, eu continuo recomendando vocês a viajarem sozinhas sim, porque é super divertido, principalmente quando você se perde. Posso estar sendo louca assim, mas até porque a história deu certo, mas foi engraçado assim essa viagem para o Uruguai. Um outro perrengue que eu passei foi em Jericoacoara, tá ok? Gente, vocês forem a Jericoacoara, dá um jeito de comprar passagem de ida e de volta logo de lá. Eu fui num feriadão que teve de 2014, se eu não me engano. E aí juntou Páscoa com Tiradentes. Então ficou um feriadão enorme, pelo menos pra mim, que eu já não trabalho na quinta e na sexta. Aí fiquei quinta, sexta, sábado, domingo e segunda em casa e resolvi ir pra Jericoacoara. Então eu comprei a passagem pra Fortaleza, reservei a hospedagem lá em Jericoacoara e reservei a van para me buscar na porta do hostel, que eu ia ficar em Fortaleza, porque o horário que eu ia chegar, a van não tinha condições de buscar. Cheguei em Fortaleza à noite, a van só pegava as pessoas de manhã para Jericoacoara às 8 horas, então eu passei a noite em Fortaleza e a van foi me buscar. A diferença da van para o ônibus era apenas de R$5, por isso que eu optei pela van para chegar em Jericoacoara mais rápido. Só que essa van já não dava para voltar, porque o meu voo ia sair de Fortaleza para Recife às 7 horas da noite. E a van ia sair de lá de manhã às 9, só que ela ia fazendo um tour por Jericoacoara. Eu não entendi, eu não tive noção aí disso ainda, porque eu já tinha passado os dias em Jericoacoara, então ele não precisava fazer esse passeio. Mas enfim, a condição da van era essa, ele fazia um passeio por Jericoacoara, mostrando alguns outros pontos turísticos, e só ia sair mesmo de Jijoca, de Jericoacoara, né? De 1h da tarde, se eu não me engano. Só sei que eu ia chegar muito em cima do meu voo, 1h30, 2 horas, alguma coisa assim. Eu ia chegar muito em cima do meu voo e não ia dar pra eu poder ir voltar pra casa. Então o que é que eu fiz? Eu disse, não, eu vou de van, lá tem um ônibus normal da rodoviária, você pode comprar a passagem lá mesmo em Jericoacoara, e eu volto de ônibus. Ou eu volto bem cedinho e passo o dia em Fortaleza, ou se eu não conseguir passagem para de manhã, eu consegui um dia antes à noite, eu volto, passo a noite viajando, de manhã de todo jeito eu fico em Fortaleza. Deixo a minha bagagem na rodoviária, né, no porta-volumes. E aí, tudo certo até aí, né, fui embora para Jericoacoara. Então, né, gente, chegando em Jericoacoara, fiz o meu check-in, deixei a minha bagagem lá no hostel, conversei com o Gaúcho, que é o dono do hostel que eu fiquei, o hostel Jeri. Tomei banho, me organizei e saí. Eu não sou muito de organizar as coisas detalhadamente, principalmente passeios, mas a primeira coisa que eu fiz ao sair do hostel foi garantir a minha passagem de volta para Fortaleza, por conta do horário do voo, né? Eu não sabia se eu ia conseguir um ônibus um dia antes, à noite ou de manhã cedo, no mesmo dia do voo, depois do almoço. Então eu fui ver os horários do voo, do ônibus, desculpa. Quando eu cheguei lá,
na loja que vende essas passagens de ônibus, não tinha passagem para voltar. Dia nenhum. A passagem que tinha para voltar era no sábado. Caramba, eu cheguei lá em Jericoacoara na sexta tarde, só tinha uma passagem para voltar no sábado. Ou seja, fora de cogitação. Fui para Jericoacoara para me divertir e conhecer Jericoacoara. E não para fazer um bate-volta, chegar lá e voltar no mesmo dia. E aí eu fiquei super preocupada, né? Como é que eu ia fazer para poder voltar para casa. E aí comecei a procurar outras opções de voltar. Comecei a procurar primeiro por carona, porque o que eu não queria era gastar mais caro para poder voltar. E o mais caro era realmente mais caro, porque o transfer que tinha para me levar de Jericoacoara para Fortaleza custava R$500 e eu não tinha com quem dividir. E aí eu fiquei, né, já desorientada, preocupadíssima, e não conseguia arranjar nenhum outro meio, e não precisava nem ser só carona em si. Eu podia pagar a gasolina, dividindo a gasolina, podia ver outro meio, mas eu não tinha condições de voltar de transfer sozinha de jeito nenhum. E aí eu quase perdi esse dia todo. Eu cheguei lá em Jericoacoara, era 1h30, 2 horas se eu não me engano, e eu só consegui resolver isso às 7 horas da noite. E essas lojas de transfer já estavam fechando. E todas que eu procurava só tinha de R$500. E já tinha, tipo, ou não tinha ninguém para dividir, ou tipo, já tinha 4 pessoas fechado. E tinha canto que nem transfer, mas tinha. Então a opção estava se esgotando. E aí eu comecei a procurar. E acabei encontrando um transfer de R$450, que era R$50 apenas mais barato. Só que a diferença desse transfer é que tinha 2 meninas que tinham deixado o nome, né, pra voltar de transfer, mas elas só iam querer se arranjasse outras 2 pessoas. E aí eu deixei meu nome com ele, já eram 3, ficava faltando uma. E aí ainda nesse dia eu consegui arranjar mais uma pessoa pra voltar. E ainda bem que ninguém deu pra trás, e voltamos nós 4 de transfer. A gente saiu de lá, era mais ou menos 10h30, 11 horas da manhã. Chegamos a tempo aí pro voo. Então assim, foi uma situação bem complicada, porque eu não tinha como voltar, eu já tava ficando preocupada com essa questão de voltar pra casa. Na verdade não era nem voltar pra casa, sabe onde eu não tava perdida, só que eu não tinha como voltar e acabar perdendo o meu voo. Eu tinha que voltar muito antes, né? E tipo, podia acontecer isso era só o primeiro dia, nos outros dias eu ainda consegui carona. Mas eu queria garantir logo isso. Então acabou ficando R$112,50 pra cada um. Antes de pagar o dobro, né, do que pagar quase 10 vezes mais. Ia sair muito caro se eu fosse pagar um transfer sozinha. Então uma dica que eu dou pra vocês ao ir pra Jericoacoara é o seguinte: compre a sua passagem de ônibus ou de van, ida e volta, tá ok? E antes de reservar o seu voo, antes de comprar a sua passagem aérea, entra em comunicação com a pessoa do hostel ou da hospedagem do hotel que você vai ficar, e você pergunta qual é o horário que a van sai de lá e o horário que a van chega aproximadamente em Fortaleza, para você poder ver aí o seu voo. Eu peguei esse das 7 horas, mas se eu tivesse pego um voo 1 hora só mais tarde, já dava para ter voltado de van, já teria reservado a van desde o dia que eu reservei a ida. Mas deu tudo certo e vamos para o 4º e último perrengue. Fui para Chapada Diamantina visitar Mucugê, Lençóis. E no caminho de um para outro tem um projeto Sempre Viva. Então lá no projeto o pessoal ele apresenta a flor, né? Ele mostra o trabalho que eles têm com a flor, ele mostra a origem, ele mostra os tipos. Então assim, é uma coisa bem interessante, é um trabalho um projeto que eu recomendo muito vocês, quando estiverem em Lençóis, na Chapada Diamantina, na Bahia, vocês pararem para visitar esse projeto, porque ele é super mesmo interessante. E aí o que é que acontece? Eu fui para esse projeto Sempre Viva, aí eu não estava sozinha, estava com um grupo de pessoas, né, de amigos, e eu fui para o banheiro do projeto Sempre Viva. O banheiro de lá é bem bonito, sabe? O banheiro de lá é uma pedra, na verdade, é como se o banheiro fosse dentro da pedra. E não sei explicar direito, sei que era muito bonito. Mas tá, fui no banheiro, fiz o que eu precisava fazer, troquei de roupa, coloquei um biquíni, que dali a gente ia tomar banho de rio, e fiquei lá na frente do espelho e tal. E gente, a pedra, o banheiro, né, a parede do banheiro tinha alguns buracos. E em hipótese alguma eu imaginei que poderia ter alguma coisa escondida ali naqueles buracos. Então eu fui no banheiro, fui fazer o meu xixizinho,
fui colocar o meu biquininho, biquininho, enfim, e fui saindo. Quando eu tava saindo do banheiro, uma moça entrou e fez: que banheiro lindo, tira uma foto minha. Tá, né, vou tirar uma foto sua no banheiro, mas tudo bem. Tá, me dá aí a câmera. Quando eu peguei o celular, que eu me virei pra tirar foto dela, ela saiu correndo, me empurrando, dizendo que tinha uma cobra dentro do banheiro. Tem uma cobra dentro do banheiro, tem uma cobra dentro do banheiro, e saiu me empurrando. Eu quase derrubo o celular no chão e foi embora, deixou o celular comigo. Ela saiu desesperada, gritando. E eu fiquei, onde é que tem uma cobra no banheiro? E eu não vi a cobra dentro do banheiro. Eu olhei pro chão e não achei. Aí nisso, a pessoa que tinha organizado esse passeio, que tava comigo, né, foi lá no banheiro, aí fez: olha onde ela tá. Quando eu olhei, gente, a cobra era uma cobra, era uma cascavel. Ela tava no buraco da parede, na altura, quando você senta na privada, né, na bacia sanitária, ela tava na altura do meu pescoço, pertinho. Eu tava aqui, não dá pra você, eu acho que dá aqui, aqui a parede, era exatamente isso, aqui onde eu tô sentada aqui agora, era a bacia, e a parede era isso daqui, e tinha um buraco aqui, e ela tava com a cabeça pra fora, assim, um pedacinho da cabeça dela, e eu não vi de jeito nenhum. E aí o que acontece? Ele fez: olha aqui onde ela tá. Quando eu olhei, ela tava lá, né? Fiz: minha nossa senhora, eu fui no banheiro e não vi essa cobra. Ele fez: não é apenas uma cobra, é uma cascavel. Tá, a gente saiu do banheiro, aí ele foi avisar o rapaz lá do Projeto Sempre Viva, né, o pessoal que organiza lá. E aí ele fez: elas aparecem aqui de vez em quando, elas vêm fazer uma visitinha. Deu uma risadinha assim, fechou a porta do banheiro, né, que a gente sabe que é proibido maltratar, matar, pegar algum animal, plantas, né, tudo que a gente vai pra natureza a gente deixa lá, o que a gente traz são apenas recordações e fotografias. Mas enfim, ele fechou a porta. Elas aparecem aqui de vez em quando, vem fazer uma visitinha. E falou em bom em tom alto, assim, em: mulheres que quiserem usar o banheiro, vá para o banheiro dos homens. E era isso a história que eu tinha pra contar pra vocês. As histórias, essas 4. Vou fazer mais uma análise aí, se eu tenho mais alguma história bem legal pra contar pra vocês, e passo em um próximo vídeo. Curta o Destino do Viajante no Facebook, curta no Instagram, curta no Twitter, né? Siga aí no Twitter e no Instagram, curta a página. Quer mandar um e-mail pra mim, pode mandar destinodoviajante@gmail.com. Acesse o blog, gente, o blog tem muita coisa interessante aí pra vocês, tá ok? Quer saber como é que eu faço pra viajar? Acesse o Segredo das Viagens, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quer deixar algum comentário, alguma pergunta? Pode deixar aqui nos comentários do vídeo que eu estarei respondendo pra vocês, ok? Então, um beijo e até a próxima!